Toda parte chamada quitação revela-se a origem humilde de Aurélia e o relacionamento entre Dona Emília, sua mãe, e Pedro Camargo, seu pai. Pedro, filho de um rico fazendeiro, casou-se com Emília sem conhecimento de seu pai, mantendo este casamento e seus filhos em segredo por anos. Por fim, Pedro acaba morrendo e anos depois seu filho mais velho, Emílio, também. Dona Emília fica em má situação para criar sua filha, por isso, ansiosa para que Aurélia se casasse, pede sua filha para ficar à beira da janela a fim de encontrar um pretendente. Assim deu-se início ao relacionamento de Aurélia com Seixas. Seixas se elege como pretendente de Aurélia e assume o compromisso de se casar com ela, contudo arrepende-se disso. Mesmo estando apaixonado, Seixas desiste de seu noivado por Aurélia ser pobre e quase órfã. Segundo ele, renunciar à vida elegante seria um enorme sacrifício no qual não estava disposto a fazer, e por conta disso assume o compromisso com Adelaide, moça rica na sociedade. Perto de falecer, o avô paterno de Aurélia a procura e deixa para ela toda sua fortuna, assim ascendendo socialmente sua neta. Após a morte de sua mãe, Aurélia tem como tutor Senhor Lemos, seu tio, e como acompanhante Dona Firmina. Como consequência, Aurélia se torna mais fria e calculista em relação à sociedade. Os personagens mais importantes são Aurélia Camargo, Fernando Seixas, Dona Emília Lemos, Pedro Camargo, Emílio Camargo, Lourenço Camargo, Dr. Torquato Ribeiro, Adelaide Amaral e Dona Firmina. O tempo desta parte do livro é psicológico, pois nos conta o passado, desde antes do nascimento de Aurélia até depois que ela recebe a herança do avô e se torna uma jovem rica da sociedade. E esta parte se passa na Rua de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, onde Aurélia mora com sua mãe. Nós denominamos os nomes dos capítulos da seguinte forma: o primeiro, Profundo Segredo; o segundo, O Sacrifício de Aurora Dalma; o terceiro, A Encantadora Figura de Seda; o quarto, Fascínio Encontro; o quinto, A Impetuosa Renúncia; o sexto, Sofrimento pela Ganância; o sétimo, Inesquecíveis Laços; o oitavo, Metamorfose perante a Sociedade; e o nono, Aclaração. A obra Senhora de José de Alencar foi publicada em 1875 e é dividida em 4 partes: o preço, quitação, posse e resgate. Nesse vídeo, abordamos apenas a segunda parte, quitação, que é dividida em 9 capítulos que contam a história da família de Aurélia e tudo o que aconteceu antes da menina receber a herança do avô. Pertencente ao período do romantismo, Senhora é conhecida como um dos romances mais urbanos de José de Alencar. A obra se passa no Rio de Janeiro e retrata a vida cotidiana da corte fluminense, ou seja, da burguesia do Estado, abordando intrigas amorosas e a desigualdade social, assuntos que são característicos desse tipo de prosa romântica. Os primeiros capítulos falam sobre como Emília Lemos e Pedro Camargo se casaram, mas ambos tinham uma relação complicada com a família, o que levou Aurélia a viver com um pai ausente por muitos anos, morando apenas com a mãe e o irmão mais velho. Após a morte de seu pai, Aurélia demonstra sua inteligência ao ajudar seu irmão mais velho com a parte matemática do seu trabalho, mas ele também acaba morrendo. Então, Emília, a mãe de Aurélia, insiste que a menina deve se casar. E ela acaba conhecendo um rapaz chamado Fernando Seixas, por quem se apaixona. Após namorar por um tempo, Seixas pede a mão de Aurélia em casamento. Pela menina ser pobre e quase órfã, porém, Seixas passa a duvidar se estava fazendo a coisa certa. Quando um homem lhe oferece dinheiro para casar com sua filha, Fernando aceita e deixa Aurélia. O término quebrou o coração dela, mas descobrir que seu amado havia lhe deixado por dinheiro a torna fria e calculista. Após a morte de sua mãe e do seu avô e de receber toda a herança, Aurélia passa a pensar nos homens que fingem gostar dela por interesse do seu dinheiro como mercadoria. Os capítulos finais dessa parte voltam ao presente da obra, que se passa logo após o casamento de Aurélia e Seixas. Aurélia conta para o marido a verdade sobre ter aproveitado do quão interesseiro ele era para comprá-lo com seu próprio dinheiro, e ele confirma que ela estava certa. Aurélia se vingou, mas ela continuava infeliz. E como a Aurélia era? Ela não se jogava aos pés dos homens. Ela fazia o mesmo jogo que eles. Se algum homem se interessasse por dinheiro, ela também ia estar se interessando pelo dinheiro de outro homem. Ela não era apaixonada. Ela não tinha a visão dos romances igual as outras meninas tinham. Ela não era bobinha.
ela era inteligente. Pode até falar que ela era fria e calculista, né? Enquanto os motivos que levaram Fernando a desistir de seu noivado com Aurélia é que ele não queria condená-la a uma vida de pobreza e incerteza, porque o seu futuro também era incerto. Ele não saberia se ia conseguir ter uma boa condição financeira apenas com seu estudo e com seu trabalho. Ele queria então que Aurélia se casasse com uma pessoa rica, para que ela pudesse subir socialmente. Mas Fernando também não era um cara super altruísta. Ele também tinha interesse no dinheiro. E ele sabia que a Aurélia era quase órfã e ela era muito pobre. Então ele também não ia conseguir extrair nada de lá, financeiramente falando. Portanto, quando lhe ofereceram dinheiro para se casar com uma outra pessoa, ele imediatamente aceitou e rompeu seu relacionamento com Aurélia. Quem era Lennos e qual era seu relacionamento com Aurélia? Lennos era seu tio materno, e que antes de ganhar a herança, ele começou a cortejar ela, que foi uma coisa muito estranha para Aurélia, e ela achou aquilo extremamente nojento vindo de um tio dela. Mas depois que ela recebeu a sua herança, ele se tornou seu tutor. O que ela começou a achar mais estranho ainda, porque tipo, será se isso é certo? Será se isso é bom? Porque ele é meu tio e tava me cortejando, isso é nojento e bizarro. Mas aí ela falou, se eu tenho as provas de que ele realmente fez isso, eu posso aproveitar dele. E ela pensou que seria muito melhor ter algum tutor que ela pudesse controlar do que uma pessoa qualquer. Então ela revertou aquela situação a seu favor e conseguiu começar a controlar o Lennos. O que aconteceu na noite de núpcias e como isso afetou o relacionamento de Aurélia e Fernando? Bom, nessa noite eles conversaram e a Aurélia contou sobre tudo. Ela disse que o amou de uma forma de que nunca amou ninguém antes. Ela contou toda a verdade. Ela perdoou ele ao se casar com uma outra pessoa, pois ela achava que se tratava de amor, ela achava que ele amava essa mulher. Então ela perdoou. Mas ao descobrir a verdadeira intenção, que foi pelo dinheiro, ela não conseguiu perdoar. Mas um tempo depois, então, quando ela recebeu sua herança, que ela chamou que foi um presente de Deus, ela viu isso como uma oportunidade de voltar para o Fernando. Então ela comprou ele, pagando as dívidas de uns 80 mil que ela devia, e então os dois voltaram. O Fernando, obviamente, não gostou disso, de ter sido comprado pela Aurélia. Então, quando a Aurélia perguntou se ele amava ela, ele falou que não amava mais ela e que ela havia esmagado o amor diante dos pés deles. Então a Amélia, ela se perguntou, então você realmente se casou comigo por mim? Você não se casou comigo por culpa do meu dinheiro? E aí ele disse que também não era bem assim, né? Que ele amava ela, mas ele também tinha muito interesse no dinheiro dela. Então os dois acabaram brigando e eles foram dormir em quartos separados, não havendo concluído aquela noite de núpcias dos dois. E quanto ao ideal que a Aurélia tinha sobre casamento? Poderia ser considerado uma coisa tipicamente romântica? Bom, não. Antes da herança ela não queria se casar. Ela achava essa ideia de se expor para um homem desse jeito uma coisa muito bizarra. E depois que o irmão dela morreu, ela estava se mantendo junto com sua mãe, que logo poderia morrer também, ela estava quase órfã. E quando o Fernando partiu seu coração, ela percebeu que o dinheiro realmente controlava o mundo. Ela começou a perceber que as pessoas tinham um valor monetário e que todo mundo era mercadoria. E que, isso não é uma visão muito romântica, né? E logo depois que ela entrou na corte, ela só queria se casar com alguém que fosse mais rico que ela. Porque as pessoas que não eram tão ricas quanto ela, ou mais, eram inferiores. Porque naquela cabeça dela, naquela visão, as pessoas tinham valor pelo dinheiro, e somente isso. Enquanto as características do ambiente social em que se desenvolvia o romance, foi passado na cidade do Rio de Janeiro, onde retratava a burguesia, aquelas grandes festas, onde tinha muita gente rica na cidade. Bom, e quanto aos aspectos negativos da personalidade de ambos, aqueles aspectos que vão contra o esperado pelos ideais do romantismo, a Aurélia não é nada idealizada. Ela não é nada daquilo que a gente costuma ver em outras histórias de romance. Ela não é aquela mulher pálida, virgem, nossa, que santinha que ela é. Ela tem uma personalidade muito forte e não é nada típico a tudo isso que a gente vê. Já o Fernando, ele é super interesseiro, ele paga de bonzinho, ele não é nenhum herói, ele não coloca ninguém à sua frente, é sempre ele.
Ele termina com a Aurélia com o pretexto de que queria ver ela com uma pessoa rica e tal, pra ela ter uma condição de vida boa, mas ele também queria ter uma condição de vida boa. Então ele simplesmente falou: ok, Aurélia, vai lá, que eu vou aqui, eu fico rico, você se arruma aí, entendeu? Então ele também não era nada bonzinho. Um filme com enredo similar é Persuasão, de 2007, uma adaptação do livro Persuasão, de Jane Austen. O filme conta a história de Anne Elliot, que se apaixona por um pobre, mas ambicioso, jovem oficial da Marinha, Capitão Frederick Wentworth. A família de Anne não concorda com essa relação por ele ser pobre e a convence de terminar o relacionamento amoroso. Anos após, Anne reencontra Frederick, agora com uma reputação e situação econômica bem mais elevada, mas cortejando sua amiga e vizinha Louisa Musgrove. Assim como o livro Senhora, o filme aborda a questão da desigualdade social e do preconceito.